Nós não vamos perder tempo porque a hora voa, amém? Nós vamos continuar o que começamos pela manhã. Você pode sentar. Você foi abençoado pela manhã? Quem estava aqui pela manhã foi abençoado? Jesus tem mais, amém? Abra seu coração para receber. Glória a Deus. Amado, quero agradecer como nós somos recebidos por essa família aqui de Bacabal. Somos gratos por tudo. Eu quero dizer a você nessa tarde, não coloque a expectativa no pregador. Amém? Nós não fazemos nada sem Deus. A missão é dele. O poder é dele. Amém? Nós fomos almoçar ali no restaurante e o que a gente pede, que o garçom bota na mesa, eu pergunto a você, quem fez a comida foi o garçom? Não. Então eu estou aqui para servir vocês com o alimento que veio do trono. Amém? Está preparado, só vou servir porque eu sou serva. É ele que preparou. Aleluia. Então vamos aqui focar no tema obreiros aprovados. Vamos lá, Lucas 15. Obreiros aprovados. Aleluia. Glória a Deus. Vamos focar agora no 8, né? A gente entendeu que essa parábola, a ovelha perdida, né? Ali está o pastor, nosso pastor Jesus. Aqui na dracma perdida nós temos o Espírito Santo. E no filho pródigo, quando volta para casa, nós temos Deus, o Pai, recebendo. Então nós vamos focar aqui no 8. Essa mulher, ela representa o Espírito Santo. Agora eu quero que você leia 2 Coríntios 3, para você entender o que foi preparado para nós nesse tempo, nesse dia, esse tempo de hoje, amém? 2 Coríntios 3, no verso 8, o que está escrito? Oh, glória. Amado, não leia assim fraco, não. Ele vem falando da lei. Ele diz que o povo não podia nem ver a face de Moisés. Lá naquele ministério de Moisés, ele diz que o povo não podia nem ver a face. Aí ele diz, e qual será a maior glória? O ministério de quem? Do Espírito Santo. Nós somos uma geração privilegiada. Esse ministério de hoje, ele é do Espírito Santo. Então quando a igreja sai para evangelizar, como essa mulher lá, ela acendeu a luz para procurar a dracma, quem é que vai conosco? O que Jesus disse? Vocês fiquem aí e vão receber poder. Lá em Atos ele diz, vocês vão esperar e vão receber poder de quem? Do Espírito Santo. Então essa geração de hoje, que somos nós somos a geração que está exercendo o ministério do Espírito Santo. Então nós não podemos ser obreiros desaprovados. Nós não podemos fazer a obra de qualquer jeito. Não é do jeito que a gente quer. Tem uma forma digna de andar na presença do Pai. Aleluia. Amado, Deus, Ele está em todo lugar, mas Ele só se manifesta onde Ele é desejado. Como é que se deseja Deus? Estudando a palavra, orando e obedecendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente vê na palavra dizendo que com maior glória é o ministério do Espírito Santo. Então você já entende que você não está só. Que você não está só. Ele diz, eu não te dei um espírito de medo, muito menos de preguiça, muito menos de comodismo,
muito menos de escolher com quem você vai. Ele está conosco. É o Espírito Santo. Jesus é lá na frente. Nós entendemos que esse ministério é de maior glória. Agora eu pergunto a você, o Espírito Santo, ele obriga a gente a fazer alguma coisa? Amado, se eu tivesse passado essas 2 horas pecando e viesse aqui ministrar, tinha uma mancha vermelha aqui na minha testa? É aí a responsabilidade maior. A responsabilidade maior, porque no Antigo Testamento, quando Davi jogou aquela pedra e ele derrubou o gigante, você acha que foi aquela pedra? Foi a unção específica, naquela hora, naquele momento. Agora hoje é diferente, amado. Você recebeu Jesus, o Espírito Santo habita em você. Ele diz o que? Maior que está em nós do que o que está no mundo. E o que está em nós, que é o Espírito Santo, é Ele que nos vai nos guiar, nos ensinar a sermos aprovados por Deus, desde que a gente obedeça, desde que a gente ande na obediência. Agora tem muito pastor, tem muito presbítero, diácono, profeta, pregadores, que eles acham assim. Tem aquele entendimento assim. Então eu vou fazer a pergunta: Deus ama todo mundo? Deus ama todos, amado? Sim. Está dizendo onde lá? Em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Agora presta atenção. Abra sua Bíblia em João 14 e vamos ler o verso 23. Aleluia. Você vai ver a diferença de uma pessoa sem o Espírito Santo e uma pessoa com o Espírito Santo. Tem uma diferença, não tem? É bem diferente. Então, em João 14, no verso 23, o que está escrito? Aquele que me ama, a palavra, e será o que, amado? Do meu Pai. Então, quando ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo amor. Esse verbo está no passado. Ele amou o mundo, o pecador, e mandou Jesus. Agora, amado, você recebeu Jesus. Existem 2 classes de pessoas na igreja que recebeu Jesus. Ou ele é trigo, agora depois ele é o quê? Joio. Aqui não tem joio. Eu tenho certeza que não tem. Graças a Deus que Jesus disse assim, não é você, não é pastor, não é ninguém que vai separar. Eu é que vou. Oh, aleluia! Agora presta atenção. Ele amou o mundo e deu o seu filho. Ele amou, esse verbo é no passado. Agora você recebeu Jesus, sua posição é outra, amado. Você é filho de Deus, nascido de novo, está sendo recriado seu Espírito em Jesus, através da palavra. Sua mente vai ser renovada. Ele diz, agora vocês têm o quê? O Espírito da obediência. Agora preste atenção, aquele que me ama, presente. Eu amo meu marido. E eu sei que ele não gosta de chegar em casa, ele não está em casa. Onde eu estou, eu quero fazer o possível para chegar primeiro que ele. Isso não é medo dele. Isso é temor. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria da igreja. Glória a Deus. Agora, se eu amo meu marido, eu vou irritar. Eu vou fazer algo que ele não gosta. Então, por que você é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, e você vai fazer algo que vai entristecer o Espírito Santo? Se o ministério é dele. Aleluia. Você entendeu a diferença do amor de Deus no passado? Quando você era pecador lá no mundo, ele te resgatou e deu o filho dele. Aí agora a sua posição, você é filho, você tem o Espírito Santo
E ele diz: aquele que me ama hoje, no presente, será amado do meu Pai. Então Deus não ama desobediente. Aleluia. Qual é o critério de ser um obreiro aprovado? Obediência. A obediência. E você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você só tem que entender uma coisa. Se a pessoa dissesse assim, você é evangélico, né? No que é que vai, o que vai basear a tua fé? Qual é a base? Você vai dizer o quê? Reino de Deus e salvação. E o que foi anunciado? Arrepende-te do teu mal e ama o teu próximo. Essa é a parte mais difícil da igreja. Amar aquele que você gosta. Ele diz o que? Ama não somente aquele que te faz bem, mas abençoa o que te amaldiçoa. Se o inimigo tiver sede, dê a água. Se o inimigo tiver fome, dê a comida. A igreja está muito longe disso, amado. Muito longe. Porque essa é a base da obediência, o amor de Cristo dentro da igreja. O Espírito Santo está tão presente que o bispo foi lá e disse: quão agradável é quando os irmãos estão em união. O que aconteceu lá na Torre de Babel foi que Deus diz: ei, manda confundir as línguas, porque eles unidos, eles chegam onde eles querem. Divide logo isso aí. O diabo vive, amado, querendo nos dividir. É placa. É placa. É a chamada. Não, eu louvo melhor. Não, aquela ali não sabe pregar. Aquela ali não tem noção, não. Amado, que é você. Você precisa ler Romanos 14. Quando Deus, lá em Romanos 14, ele diz o quê? Acolhei com mansidão, sem discutir aquele que é fraco na fé. Não discuta. Aquele que entende que de tudo pode comer, não julgue, não despreze, né? Como é que ele diz? Não julgue o que come, e o que come não despreze o que não come, porque a parte mais interessante, Deus acolheu. Então, se ele usa o véu, ele usa para Deus, Deus acolheu. Se ele guarda o sábado, não é para você, é para Deus. Nós não temos nada a ver. Nada a ver. Ele diz: quem é tu que vai julgar o meu servo? Ele serve a mim ou a ti? Ela usa calça comprida ou ela usa saia? É para quem? Para Deus. Amada igreja, ela tem que abrir os olhos espirituais. Nós não estamos falando, não é assim contra a doutrina, não. A doutrina é necessária. É necessário a doutrina dentro da igreja. A minha igreja, ela veste calça, mulheres vestem calça. Mas quando eu vou em uma igreja que não veste, claro que eu vou me moldar a eles, para não escandalizar. O que custa? É igual você é crente, o vizinho é católico, e na sexta-feira da paixão o crente faz um churrasco lá na calçada. Você nunca vai ganhar aquele vizinho para Jesus. O que custa você comer um peixinho lá naquele dia com ele? Entendeu agora o que é Romanos 14? E ele ainda diz assim: vai ficar a fé, a esperança e o amor. Mas só um vai ficar: o amor, porque Deus é amor. E a igreja que não ama não tem desculpa, porque Romanos 5,5 está escrito: o amor de Deus já foi derramado em nós pela pessoa do Espírito Santo. Nem isso nós somos capazes. Nem isso nós somos capazes. Quando ele diz ama o próximo, a gente bota a máscara. Ah, o meu próximo é meu marido, é o meu filho. Não é assim? Muitas vezes o cunhado não é o próximo, você não quer amar. É mais ou menos nesse caminho que a igreja está andando. E não é o padrão que Deus deixou na Bíblia. Nós temos que amar a todos. Esse é o caminho em que o crente ele tem que ir. É a porta estreita e o caminho árduo.
é o de amar o seu próximo. É aquele colega de trabalho que você não quer ouvir a voz. Deus não coloca ninguém perto de você por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E nós temos que compreender que nós temos que andar em amor. E é muito lindo esse 2 Coríntios 3:8, quando ele diz: quão glória maior é o ministério do Espírito Santo. Porque aquele que foi colocado em letras, né? Ele diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Não pense que essa letra que mata é você estudar a Bíblia, fazer teologia, estudar a Bíblia, dar o conhecimento lá, a letra mata. Não é isso não. A letra que mata é a letra da lei, que Moisés escreveu lá na pedra, está lá dentro do texto. E depois ele diz: e qual glória maior será o ministério do Espírito Santo. Vamos ler aqui Efésios 1. Aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Efésios 1. Você vai ver algo muito importante sobre o ministério do Espírito Santo. Ministério não é nosso, é uma responsabilidade muito grande que carregamos hoje, bem diferente do tempo passado. Olha aqui o que está escrito a partir do 15. O que o apóstolo Paulo fazia quando ele ganhava alguém para Cristo? O que ele ia fazer? Ele ia orar. Agora, olha só aqui a oração que ele fez, né? No 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos, não tem exceção. A igreja tem que ter amor, ou ela ama ou ela não avança. Aí ele diz no 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha para que Paulo orava. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o que, igreja? Espírito de revelação. Revelação é você sair revelando a vida do irmão? Não. Esse espírito aqui não é esse. Ele deixa bem claro, ó, espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, que é o nosso entendimento, para saber qual a esperança do seu chamado. Tem que orar, amado. Por isso que tem muito crente, obreiro, às vezes até pastor, dentro das igrejas, e não sabe ainda nem para que Deus chamou. A gente resiste muito à nossa chamada. Às vezes a gente está numa posição, às vezes você não é pastor e está pastor porque não tinha ninguém para estar lá, não, eu vou. E não vai funcionar. A igreja está entendendo? Ele diz aqui que é para você orar, para que Deus te conceda dentro do teu espírito, dentro do teu entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, para você compreender, para você saber, ó, no 18, ó, iluminando os olhos do seu coração, do seu entendimento, para saber qual a esperança do seu chamado. É bem específico o que Paulo faz aqui. Você tem que orar. Senhor, eu estou aqui sendo profeta. Será que eu sou profeta mesmo? Eu vou orar. Senhor, me dá espírito de sabedoria, me dá espírito de revelação dentro de mim. E você pode ter certeza, quando você está andando na chamada certa, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Não é porque eu quero cantar que eu vou conseguir cantar. Tem que ter a unção, tem que ter o chamado de Deus. E isso, amado, quando Paulo fala aqui, ele diz que a gente tem que orar para descobrir, né? E quem é que vai dar isso para nós? O Espírito Santo. É Ele que faz tudo. É Ele que convence o homem do pecado, do
juízo e da justiça. Mas às vezes a gente até se cobra. Ah, na minha casa só eu sou crente, lá na minha casa não tem ninguém crente. Já tu tem 10 anos de crente, tua família não se converteu, porque quem convence não sou eu. Não se culpe por isso. Deus está no controle, amém? Continue dando bom testemunho, continue orando e espere Deus fazer. Espere Deus, Ele vai fazer. Não vá se culpar, não vá se atormentar com isso, perder tempo com isso, porque tem coisas mais importantes para você fazer e o diabo vai te prender numa culpa. Você vai andar às vezes até envergonhado. Todo mundo da tua casa é crente? Não, só eu. Não tem problema, o Espírito Santo está trabalhando lá. Ele está trabalhando na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu marido. Nós não podemos parar. A nossa chamada tem que ser feita, ela tem que ser concluída de acordo com aquilo que Deus nos chamou. Amém? E Deus marca encontros. Paulo não precisou de Barnabé? Precisou ou não precisou? Ele não iria concluir sozinho. É assim que funciona. Deus, Ele está lá no teu futuro, amado. Ele está lá já o que vai acontecer nessa semana, o que vai acontecer amanhã. Ele já está lá cuidando. Agora nós temos que cuidar da obra de Deus, do ministério do Espírito Santo, que não é nosso. Então nós devemos entender isso, que para sermos obreiros aprovados, nós temos que estar dentro desse critério da obediência e do amor de Cristo. E esse amor tem que acontecer dentro da igreja. Não é placa, não é denominação. Não existe isso de você achar que lá no céu você vai estar separado, porque não vai. E você sabe, amado, quando você vê que Moisés levou 40 anos e não entrou na terra prometida, mas Paulo levou 3 dias e escreveu todas as epístolas. Por quê? Quem foi que pregou para Paulo? Quando você vê Pedro lá em Atos 10, lá quando ele vê aquele lençol e Jesus diz para ele, Deus diz para ele comer, né? E o Senhor, eu nunca comi nada imundo. E Deus insiste 3 vezes, ele muito religioso, não, eu nunca comi nada imundo. E Deus diz, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Aí o que aconteceu? Quando estava lá em Mateus 15, que Jesus diz o quê? Aquilo que faz mal ao homem não é o que entra, é o que sai. Pedro estava lá ou não? Estava ouvindo, mas ele entendeu aquilo ali? Ele não entendeu. Porque quando Jesus andava na terra, ele não era ressurreto. E o Espírito Santo ainda não tinha vindo habitar. Mas depois, mais na frente, você vai ver Pedro dizendo assim, eu não sou nem digno de morrer igual Jesus. Me bota de cabeça para baixo, cheio do Espírito Santo. Já no ministério do Espírito Santo. Essa é a diferença. Por isso que Moisés levou 40 anos e não entrou na terra prometida. Mas Paulo levou 3 dias. 3 dias e ele foi cheio do entendimento. Porque ele viveu o ministério do Espírito Santo. Então nós somos privilegiados em viver o ministério do Espírito Santo. Amado, nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. E ele diz, não entristeça. Não entristeça. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Agora eu pergunto, por que é maior do que está em nós? O maior está dentro do menor e não aparece. Como é que nós somos menor e o Espírito Santo não aparece? Quem é que enterra o morto? Quem está vivo. A carne está enterrando o Espírito. É o que você carrega, amado. Tem mais solução do que problema. Dentro de nós tem mais solução, tem mais amor, tem a presença de Deus. Amado, quando ele fala lá em Ageu, a glória da segunda casa, a gente vê muito a primeira
primeira que foi destruída, a segunda que foi levantada, mas ele fala na última. Vocês já leram isso lá em Ageu? A glória da última casa. Você já leu? Quem é a última casa? Onde foi que Deus habitou primeiro? Na arca. A arca carregada. Depois, tabernáculos. E a última casa. Onde é que o Espírito Santo habita, amado? É na igreja hoje. Nós somos a última casa que o Senhor habita na terra. É hoje o ministério do Espírito Santo. Nós somos a igreja santa, a igreja cheia do Espírito, a igreja que foi separada para carregar a presença de Deus no dia de hoje. Não podemos brincar, amados, com isso. Não podemos, isso é sério. Quando você recebe Jesus, como eu falei, tem duas classes aqui: o trigo e o joio. Não se prega mais o amor de Deus para crente. Não se prega. O amor de Deus você prega para quem está no mundo perdido. Mas para um crente nós pregamos isso. Você é a última casa que Deus habita na terra. Cuidado! Muito cuidado, é um ministério muito precioso. É o ministério do Espírito Santo. Por isso, devemos ser aprovados. Buscar a presença de Deus. Buscar ser aprovado por Deus. Porque nós carregamos essa presença. A presença do Espírito Santo. É Ele que vai fazer, é Ele que vai guiar. Agora tem muito crente ouvindo a voz errada. Amado, o Espírito Santo, ele não é como um celular ali no Google que você quer ouvir isso, aparece, não. Tem que ter intimidade, tem que ter santidade, tem que ter busca real, obediência. Tem que acompanhar a oração e a obediência. Amado, eu acho a coisa mais linda. Eu amo a Bíblia. Quando ele mostra para nós, quando ele fala lá em Atos sobre Cornélio. Cornélio não era nem crente e o anjo apareceu para ele. Só isso aí era para a gente ir embora. Só isso aí. O Cornélio não era crente. Mas o que é que tem lá escrito? Você lembra ou você quer ler? Vamos ler lá em Atos. Tem problema nenhum, ainda dá tempo. Porque tem coisas que eu não vim para falar isso. Mas apareceu na hora, a gente tem que ler, né? Agora preste atenção. Tem como você entender? Cornélio não era crente. E ele não só ouviu, o anjo veio. Agora vamos ver por que o anjo veio. É Atos 10, né? Vamos lá. Aleluia, Deus é bom. Olha aqui, quando ele vai falar. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano. Ele era um centurião, ele não era uma pessoa pequena, não. E aí ele diz aqui, agora vamos ver o currículo, igual o de Jó, agora está aqui o Cornélio, olha. Piedoso, temente a Deus, ele não era pastor, ele não era diácono, ele não era obreiro, ele não era profeta, ele não era crente. Mas ele era o quê? Piedoso. Deus, aleluia, com toda a sua casa. Será que esses homens de Deus hoje têm autoridade na sua casa? Tem autoridade com sua esposa? Tem autoridade com seus filhos? Por quê? Porque para a mulher ser submissa, lá na palavra diz que a mulher é submissa ao marido, mas ao homem, o marido, ele
desejar. A submissão é pelo amor, não é no chicote. Não é, não é. Olha esse homem aqui, ele era temente a Deus com toda a sua casa. Oh, glória! E que fazia muitas o quê? O que está escrito aí? Ah, eu não dou nada para ninguém, não. Caridade não salva. Salva não, mas o anjo desce. Glória a Deus. Caridade não salva. Não é assim que o crente aprendeu? Não, você salva pela minha obra, a caridade não salva, mas está aqui um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele não só orava, ele era temente, ele era piedoso, ele dava esmolas. Agora olha aqui no 3, né? O que aconteceu? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e lhe possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e o que? As tuas? Caridade nos salva. Vou dar não. Eu recebi aqueles irmãos lá de Teresina na minha casa, dar comida, amada me recebeu o melhor acolhimento, teve melancia, teve café, teve uma rede, teve banho gostoso, foi uma conversa amorosa, irmão, família do céu. A gente não dá vontade nem de se apartar mais. Aleluia! Agora preste atenção aqui. Quando ele diz: As tuas esmolas subiram para o... Como é que está escrito a versão da sua Bíblia? Memorial. Essa palavra tem aí. Memorial de quem? Você sabe a diferença de memorial para memória? Sabe, igreja? Qual a diferença do memorial para memória? Eu vou explicar para você. A memória é aquilo que você lembra. Lembra ali, de vez em quando você não lembra? Mas o memorial é quando você chega numa cidade que tem o nome de uma escola ali, João o quê? Mamete? Quem é que vai esquecer esse homem? Gerações e gerações vão ver o nome dele ali, está no memorial da cidade. Entendeu? O que é a diferença do memorial? Agora, será que nós estamos pelo menos na memória de Deus? O que a gente faz? Cornélio não, amado. Estava no memorial de Deus para sempre. Você entendeu agora por que o anjo veio? Então não adianta orar, amado, não ter amor. Não adianta orar e você ter desculpa. Não vou dar não. Ele diz o quê? Que foram as orações e as esmolas. Tem muito crente avarento, sabia? Tem muito crente preso às coisas materiais. Deus não quer isso não. Deus não gosta da avareza. Amado, nós fomos chamados, foi para dividir, foi para andar junto. A gente não pode se agarrar com dinheiro. Não pode se agarrar com coisas materiais, porque Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele tem tudo para nós. Você sabia que a igreja, ela já era para ter recebido essa transferência de riqueza, mas não recebe, porque a igreja não está preparada. Houve uma transferência de riqueza na terra, do ímpio para o crente. Quem é que sabe qual foi a primeira? Você já estudou sobre isso na Bíblia? Transferência de riqueza? A primeira foi José. Ele tinha tudo na casa do pai, foi ser escravo. Tudo na casa de Potifar, foi ser preso. Mas depois ele recebeu somente toda a riqueza do Egito na mão dele.
Você está preocupado com o quê? É o mesmo Deus de ontem, hoje e de amanhã. Então Ele pode sim, essa transferência de riqueza é para nós que somos a última casa de Deus na terra. A segunda transferência de riqueza, quem sabe? Salomão. A rainha de Sabá chegou, agora ela chegou dando logo de vez, deixou lá fora. Isso eu vou ver como é que ele trata os empregados dele. Eu vou ver como é que funciona aí dentro desse negócio. Amado, lá na porta da tua casa pode estar todas as bênçãos e Deus olhando como é que você está sendo um obreiro para Ele, como é que você faz a obra, como é que você trata a sua esposa, como é que você trata seu vizinho, como é que você fala do seu chefe, como é que você fala. Ficou lá fora. Quando ela se encantou, quando Salomão tratava os empregados dele, foi ou não foi? Não está assim escrito? Aí ele disse: desce tudo, dá tudo para ele. Aleluia. Acho que a igreja não entendeu direito. É no mundo espiritual, amado, você não vê. Mas está lá, está na porta da tua casa, todas as bênçãos. Mais do que você pediu, porque Ele faz infinitamente mais do que você pediu ou do que você imaginou. Mas ela não chegou dando, nem José recebeu logo, passou um processo. Porque ele tinha tudo, depois ficava sem nada. Tinha tudo, depois ficava sem nada. Mas quando teve fome em toda a terra, quem foi que soube dividir? Quem soube dividir? José. Ele passou por aquele processo, foi tudo para a mão dele. E quando os irmãos pediram perdão, ele deu tudo para os irmãos, foi para lá e tudo. Ele disse: venham para cá e vai ser dado conforme a medida certa. É por isso o processo. Então, amado, assim como a rainha de Sabá fez lá com Salomão, deixou aquela carrada de ouro, de riqueza, uma transferência de riqueza do ímpio para o justo. Aí o que aconteceu? Ela disse: eu vou ver como é que funciona aí dentro dessa casa. Eu vou ver se ele pode realmente receber. Aí, amado, você pede, ora, pede, aí Deus está lá. E está lá vendo como é que você fala. Se você amanhece o dia adorando, se você amanhece o dia louvando, se você amanhece o dia agradecendo, ou se você amanhece o dia murmurando. Tudo isso Deus está vendo. Mas está lá. Bendito Deus e Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Está lá. Mas essa transferência para a sua mão não é do jeito que você quer, na hora que você quer, do jeito que você imagina, não, amado. Tem um processo. Tudo com Deus tem um si. Ele disse: se tiver fé e disser para essa montanha ergue-te daqui, e crê naquilo que se diz, assim fará. Mas ele diz assim: olha, se tu tem algo contra teu irmão, pede perdão, perdoa, para que Deus ele receba a sua oferta, senão ele nem olha. Sem amor não tem caminhada com Deus. Uma pessoa que diz que é de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele não tem atitudes de amor, pode duvidar disso, porque Deus é amor. E amor não é só você dizer que ama, amor é atitude. E a atitude, no dia que o pastor diz: vamos fazer uma cesta básica, a pessoa não dá nem um sal. Aí você tem que ler lá, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram para o memorial de Deus. Guarde isso para a sua vida, amado. Guarde dentro do seu coração e para a sua vida. Porque aí você vai ver as coisas acontecerem dentro do teu ministério, dentro da tua caminhada, dentro da tua casa. Nós precisamos sempre pensar no próximo, ter amor ao próximo. E hora para você pregar sobre o amor.
tem que ter respaldo, porque você é muito provado nisso. Muito provado nisso. Você não pode estar pregando sobre amor se você não tiver respaldo para isso, não. Você tem que ir lá e dizer assim, não, eu amo, porque o desafio vem. O desafio vem para você provar para Deus que você está vivendo em amor, que você está vivendo no Espírito. Andar no Espírito é andar em amor, porque Deus é amor. E não é fácil. Nós sabemos disso, que não é fácil. Não é. Agora você vê todo o sentido nisso. Houve a transferência de riqueza, mas quem recebeu foi provado e aprovado. Então Deus quer sim derramar para a igreja nos dias de hoje essa transferência de riqueza. Mas a igreja ainda não está preparada para receber. Nós não podemos ser uma igreja egoísta. Nós não podemos ser uma igreja egoísta. Nós temos que ser uma igreja que ela vê o irmão com amor. Dizer, irmão, a tua alegria é a minha alegria. Glória a Deus. Agora tem gente dentro da própria igreja, nós não podemos nem contar nossas bênçãos. Eu mesmo digo lá na igreja, só conte o testemunho quando for concluído. Porque se você contar que está para receber, a inveja dos crentes nem deixa. Você chama o irmão para orar, irmão, eu estou para receber essa bênção. Pega junto aqui comigo, vamos orar, nós vamos receber, não acontece não, amado. Eu estou dizendo de experiência própria. Até que eu aprendi, não é bem assim como a Bíblia diz, não, minha alegria é tua alegria, tua tristeza é minha tristeza, o que é meu é teu, não é como Jesus mandou, não. Tenha muito cuidado, que foi que eu disse, recebeu Jesus, tem duas classes, o trigo e o cuidado com o joio, é muito parecido com o trigo. Só Jesus que sabe separar, nós não sabemos não. Mas nós temos que fazer o que? A nossa parte. A nossa parte, da nossa caminhada com Deus, da chamada que foi feita a nós, daquilo que foi confiado a nós. Amém? Você consegue entender isso? Que Deus tem tudo para nós. Que do jeito que aquelas carruagens da rainha de Sabá estavam na porta de Salomão e ela só derramou conforme o que ela viu lá dentro, Deus está fazendo também com a gente hoje. Está tudo muito perto, mas o nosso andar, a nossa atitude afasta a bênção. E nós temos que vigiar, porque Deus, Ele não quer que a gente viva só de bênção, não. Deus quer um relacionamento. Deus quer o que tinha aqui em Cornélio, um homem piedoso. E a pessoa pensa que porque é crente, você sabia, quando ele diz assim, não te aconselho com o ímpio. A pessoa diz assim, ali tem ímpio, você sabia que a pessoa, o que é um ímpio? É uma pessoa impiedosa. Cornélio não era crente, não era nascido de novo, não tinha o Espírito Santo, mas ele era piedoso. Amado, quem não tem Jesus, ele é incrédulo. Ele não crê ainda, ele está cego. A palavra de Deus diz que o diabo cegou o entendimento dele. Mas isso não quer dizer que ele é ímpio, que ele é ruim, que ele é mau, como não era não. E às vezes o ímpio está do nosso lado. Você quer ver isso na Bíblia? Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome afasta-te de mim. Eu não te conheço. Vós que praticam a iniquidade. O que é o iníquo? É o que comete um pecado consciente. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas o iníquo, ele quer distância. É o fariseu, é o que conhece, bota o fardo nos outros, mas ele mesmo não faz. Essa parte é que hoje a igreja tem que pedir discernimento e sabedoria a Deus e sair dessa posição e avançar. Mas aqui não tem isso não, porque quando o pai leva o filho para vacinar, o filho está doente? Não, ele vai prevenir. E hoje é uma palavra que está prevenindo essa igreja, esses obreiros valorosos, cheios do Espírito Santo. É só prevenir, amado. Aqui não tem ninguém desse jeito não, eu tenho certeza. Que aqui todo mundo está aprovado. Vocês vão receber as carteirinhas.
tudo aprovado por Deus. Né? A Bíblia nos ensina que devemos o quê? Ser submissos às autoridades, obedientes, amar o nosso irmão. Se te pediu uma roupa, dá duas. Pediu para caminhar uma quadra, caminha duas. A gente está agindo assim para ser aprovado por Deus. Teve gente que o pastor passou um ano preparando isso. Ele veio de manhã, não veio de tarde. Se veio de tarde, de manhã, não veio de noite. É assim. Começa por aí. Aí se você, para ser um obreiro aprovado, você precisa ser obediente a Deus. Não obedece o pastor que veio. Vai obedecer a Deus que não veio. É complicado, né? Eu estou acostumada, sei muito, glória a Deus, porque a palavra que Deus coloca dentro de mim é como eu disse, não é para o amor, para você se converter. Se converter, você tem que se converter todos os dias. Todos os dias você tem que dizer: Senhor, eu entrego minha vida para ti. Ai, na hora que eu vou levantar aqui, o Senhor sabe até a hora que eu vou me deitar, quem vai falar comigo, quem vai aparecer, o que vai acontecer, e é em ti que eu confio, porque tu guarda a minha entrada e a minha saída. Tu não deixa vacilar os meus pés. Está tudo na palavra, amado. Se encha da palavra, se enche do Espírito Santo. Não vá ficar se enchendo dessas coisas de internet, não. De tudo que está lá, não. Tem coisas boas, tem, mas você sabe, se você tem a maturidade para discernir o que está certo e o que está errado ali, porque um crente que ele não acredita que não é tempo de dizimar, porque o dízimo era no tempo da lei. Mas você sabe qual foi o primeiro dízimo que foi dado na terra? Quem deu o primeiro dízimo? Foi? Quem foi, igreja? Abraão. No tempo que Abraão deu esse dízimo, existia a lei? Foi por amor. Deus, ele não deixa ponta solta, não. Foi por amor. Ah, mas não precisa jejuar. Nós estamos no tempo da graça. Se a graça jejuou, Jesus jejuou. É porque a graça jejuou, a palavra jejuou. Ah, não vou jejuar, não vou dizimar, porque está no tempo da graça. A graça era Jesus, ele trouxe o tempo da graça. E ele jejuou. Jesus não jejuava, não? Sim, Jesus jejuava. Você sabia qual é a maior referência disso? Quando Jesus disse lá, o homem veio e disse: Senhor, o demônio, os discípulos oraram, o demônio não saiu do menino, não foi assim? Aí Jesus disse o quê? Essa casta só sai com jejum e oração. E você pensa que o demônio estava no menino? Essa casta, mal, não é um monte de demônio, não. Um monte de demônio é uma legião. Mas a casta é a espécie. Ele estava falando, era do demônio da incredulidade que estava nos discípulos. Você pode ler o texto lá bem direitinho, porque eu não vou desenhar o beabá com calma para você, mas você pode ler lá bem direitinho. Quando ele diz esta casta só sai com jejum e oração, o menino vai ir embora curado. Se fosse o menino, ele dizia aquela casta, mas ele diz esta, que está em você, meus discípulos. Não seja incrédulo, amado. Creia, receba da parte de Deus a verdade da palavra. Creia quando você vai orar por um doente. Você começa orando por uma dor de cabeça e depois alguém vai ser curado de um câncer pela sua oração. Quando você crê, às vezes você tem que crer até para a pessoa que está recebendo a oração, porque ele está sem fé. E a incredulidade atrapalha. Jesus disse o que? Eu quis fazer, eu tentei fazer, mas um profeta na sua casa não tem honra. Ele diz em toda referência: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele não atribuía a ele, ele não dizia eu curei, eu salvei. Ele diz: não, a tua fé. Então Jesus está aqui, amado. Jesus está aqui. E você precisa ter fé que ele está aqui.
Você precisa ter fé que Ele está trabalhando em você, tirando a incredulidade daquilo que tem atrapalhado você avançar. É isso que a igreja precisa hoje, é ter um entendimento correto da Escritura, daquilo que ele lê. Você não pode só estar ouvindo sem ir lá e ler e confirmar o que está na palavra. Porque você vai ver muita coisa que foi pregada errado. E você só ouviu, recebeu. Eu não estou aqui para desfazer pregação de ninguém não, irmão. Eu estou aqui dizendo como é que a Bíblia ensina. Como é que Jesus ensinou. E ninguém é obrigado, quer dizer que todo crente vai fazer teologia, não. Nem todos foram chamados para ensinar. Nem todos foram chamados para ser pastor. Nem todos foram chamados para ser profeta. Não é assim? Eles querem um dom que é distribuído para a igreja. Agora, para você receber os dons, para vir fluir esses dons do Espírito Santo em você, você precisa ter fé. Você precisa fazer as ordenanças de Jesus. Amém? Você consegue compreender isso? Glória a Deus. Pelo Espírito, porque a palavra de Deus diz que o Espírito testifica ao Espírito. Amém? Você crê que Deus, Ele pode fazer você um obreiro aprovado, desde que você se posicione. Você diz, eu quero fazer, eu vou fazer. Aí o Espírito Santo, Ele pega junto com você. Você consegue se posicionar com Deus. Amém? Tomar essa posição, dizer, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje, diante de tudo que eu recebi nesse dia, eu entendi que eu carrego dentro de mim hoje um ministério que não é meu, é o ministério do Espírito Santo. Aquela mulher que procura a dracma perdida é o Espírito Santo. É a igreja cheia do Espírito Santo, saindo para evangelizar e buscar os perdidos. Esse é o entendimento que o obreiro aprovado tem que ter, o amor pelas vidas. Muitas vezes, eu não sei, eu acho que aqui não acontece, mas lá em Teresina é raro você ver o pastor na rua com as ovelhas evangelizando. Depois que ele é pastor, ele não sai mais. Ele manda as ovelhas aí e ele fica lá sem ir para a rua. E isso não está certo, porque o pastor que cuida. O pastor é que vai alimentar as ovelhas. Então ele precisa estar estudando a palavra, ele precisa estar se alimentando a cada dia, precisa estar na obediência, precisa da oração. Vamos fazer vigília? Vamos. Jesus fazia vigília, mas Jesus era obediente. Você é? Você está nessa obediência igual Jesus? Porque Jesus, ele andou na terra como homem, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele não andava só, não. Tudo que ele fazia, ele era orientado pelo Espírito Santo. Então, amados, vamos valorizar esse ministério hoje. O Espírito Santo faz tudo. A palavra diz que ele nos faz lembrar. Mas como é que você vai lembrar se você não estudou? Se você passa a semana todo dia, você vai para a igreja no domingo, aí pega na Bíblia só domingo de novo. Não vai lembrar, você não vai, se você não estudar, não vai lembrar. O Espírito Santo, ele está aí para ajudar, mas não vai acontecer se você não buscar. Deus se manifesta onde ele é desejado, onde você busca, num relacionamento todos os dias. Amém? Você está conseguindo compreender? Está entrando dentro de você esse entendimento do que você carrega dentro de você? De que você precisa se posicionar como Cornélio se posicionou, como temente a Deus, piedoso, cuidando da sua casa, temente a Deus por toda a sua casa. E hoje está muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Os dias, as horas passam muito rápido. Os dias passam muito rápido.
A gente pensa em fazer uma coisa e não dá tempo. Então nós temos que nos apressar, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa, porque estamos chegando um tempo em que o Senhor, Ele, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que chamou. E Ele nos deu o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Fique de pé, vamos orar, porque o nosso horário já até passou. Eu estava aqui observando e dei uma deslizada. Mas não tem como a gente controlar dessa forma, não. A hora realmente está muito avançada. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia abençoado. Deus, nesse momento, eu quero te pedir, Pai, apresentar aquelas guerras. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha longe daquela guerra. Pai, a tua palavra diz para orar pelos governantes, pelas autoridades. Nós oramos agora pelo Brasil, pelo governo do Brasil, as autoridades do Brasil, para que eles recebam do Senhor a sabedoria e nos mantenham distante dessa guerra. Porque só o Senhor sabe a proporção que vai ser. Mas a igreja, ela se une aqui nessa tarde e apresenta o Brasil em tuas mãos. E que nós possamos, Pai, nunca, jamais viver dias de guerra em nosso país. Afasta, Senhor, não deixa chegar aqui. Que o nosso país viva em paz. Nós acreditamos, confiamos que vai haver sim um grande mover do Espírito Santo no Brasil. Nós acreditamos que rumores de guerra vocês vão ouvir, nação contra nação. Mas nós cremos, confiamos que o Senhor nos guarda e nos livra desse mal. Não vai chegar no Brasil guerra nenhuma. E as batalhas espirituais que a igreja vive hoje, reparação, o Senhor é quem nos cobre, o Senhor é quem nos dá a vitória. E Ele renova a nossa força hoje. Ele vem trazendo para nós hoje, derramando a força do Espírito Santo, um renovo de fé, para que a gente venha avançar todos os dias, para fazer a obra do Senhor, enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busca a igreja, busca a presença de Deus, para que Deus se manifeste no nosso meio. Senhor, teu nome é glorificado neste lugar hoje. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada irmão que esteve aqui. Te peço uma bênção especial sobre a vida do Bispo Romerito e da Bispa Carla. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar eles todos os dias à frente do diabo, para não pegar a rasteira. Que o Senhor esteja à frente desse ministério, dando sabedoria, discernimento. Eu entrego os filhos dele na tua mão. O diabo não vai tocar naqueles meninos. Ah, Senhor, guarda os filhos do pastor Romerito. Vai guardando, vai blindando contra o mal. Toda seta do mal contra eles caindo por terra. Seja na escola, seja onde for, os caminhos dele já estão guardados pelo Senhor. Coloca pessoas para edificar e abençoar a vida deles. E aqueles enviados do diabo para tirar do caminho do Senhor, o Senhor fazendo cair por terra agora, no poder do nome de Jesus. Liberta, Senhor. Liberta, meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, não deixa, Senhor. Não deixa. Abençoa a vida do Bispo Romerito, da Bispa Carla, os filhos dele. A frente missionária, esse ministério em tuas mãos. E eu sei, Pai, que nós vamos ouvir falar de crescimento. Vamos ouvir falar de crescimento, crescendo, crescendo. Oh Senhor, o Senhor levando para todo lado. Ah, eu não quero botar a igreja ali, não. Não é você. Não é você. Você está à frente, mas tem um maior à frente de você. E é Ele que vai determinar. E você vai receber convites. E vai receber a igreja pronta, onde você achou que não ia ter. E o Senhor, Ele vai te mostrar e vai falar com você. Pai, abençoa cada pessoa
pessoa que pegou junto nesse ministério. Vem encher as mãos deles, Pai, de bênção. Vem trazer, Pai, o galardão. Vem trazer, meu Pai, força, alegria. Tira o desânimo, tira a preguiça espiritual. Não deixa a fofoca entrar na igreja. Não deixa, Senhor, ser contaminada. Que se mantenha na alegria, na união que nós vimos aqui, esse evento acontecer. No outro ano será maior. No outro ano vai ter mais gente trabalhando. E nós vamos ouvir falar do crescimento. É um ministério em crescimento. É um ministério em crescimento. Em nome de Jesus eu creio que nós vamos ver tudo isso acontecer. Porque o dia de amanhã é a resposta da oração de hoje. E eu oro em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.